ao nos encontrarmos hoje para celebrar os 65 anos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, devemos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão não apenas sobre a relevância dessa categoria, mas também para as políticas de proteção social no nosso país. Mas também usar esta oportunidade para analisar, ponderar, discernir sobre o futuro. E por que não dizer, 65 anos passaram, 65 anos virão, outros séculos virão. Vida longa à Anfip. Obrigada. E nessa reflexão podemos dizer, como será o Brasil do ano de 2080, melhor dizendo, quando comparamos os dias de hoje com 1950, se querem saber quando eu nasci em 1950. Faça o cálculo aí, não vou dizer. Nasci em 1950. O que vemos? O que avançou no Brasil em termos de democracia? O que avançou em distribuição de renda? O que temos de inclusão social comparado a pouco mais de meio século? O que queremos para as décadas seguintes? Nesta reflexão, podemos olhar de maneira até irônica como que os estatísticos e economistas lidam com as quantidades, porque, segundo eles, sob tortura, os números revelam qualquer coisa. E por que eu digo isso? Porque aqui no debate que tivemos, alguém disse que eu estava usando números que fugiam da realidade. Eu disse, olha, quem foge da realidade, quem usa números de tortura ou de terrorismo, são os governos, para não dar aumento para os trabalhadores da área pública e da área privada, e não os parlamentares aqui. A pergunta que faço é esta: por que os números da Previdência Social do Brasil são tão torturados, eu diria tão difamados? Para termos uma ideia, um jornal conservador estampa uma notícia assim: há mais de 10 anos que os gastos do Ministério da Previdência crescem acima da média do total de recursos do orçamento da União. Como se o orçamento da Seguridade não fosse o orçamento nosso. O orçamento da Previdência é nosso. Eles é que mandam para outros fins o dinheiro que nós arrecadamos para a nossa Seguridade Social. Aqui mesmo nessa casa, no Congresso Nacional, se cansa de aprovar decretos dizendo destina-se tantos bi da Seguridade Social para o Ministério do Planejamento, para o Ministério do Trabalho, para o Judiciário ou para o Legislativo. Não mexam no dinheiro da Seguridade Social, parem de tirar a DRU da Seguridade Social, parem de desviar dinheiro da Seguridade Social, que nós teremos muito mais dinheiro para assistência social, para a saúde, para a Previdência e para pagar um salário decente para os aposentados da área pública e da área privada. É isso que nós temos que fazer. Por isso, eu tenho um outro dado que diz, entre 2001 e 2014, o volume autorizado para aposentadoria, pensão, benefício aumentou 120%. O que é isso? Quem é que teve 120% de aumento? Vocês estiveram aqui? Se alguém teve, me levante o braço. Claro que não tiveram. Aí diz, com isso a Previdência toma cada vez mais espaço no orçamento, representa em novembro de 2014 22% de tudo que o governo gasta, em 2001 essa parcela era 19,9%. Esses dados são alardeados em tom de denúncia. Entretanto, não enxerga o mesmo empenho quando se trata de mencionar as despesas, por exemplo, com a dívida pública. Em 2014, essas superaram 45% do orçamento federal executado, totalizando 978 bilhões com juros e amortizações da vida pública. Essa quantia corresponde a 12 vezes o que foi destinado à educação, a 11 vezes os gastos com saúde e mais do que o dobro dos gastos com a Previdência Social. Mas parece que isso não assume área de escândalo perante os conservadores. O escândalo para eles é haver
um sistema previdenciário público que queira garantir um salário decente para o nosso povo e para toda a nossa gente. É por isso, minha querida amiga Margarida, que ao relembrar esses fatos, exatamente nos 65 anos da Anfip, primeiro, que a carreira que a instituição representa está profundamente vinculada a esse papel de redistribuir o que tem o Estado. Me disseram alguns auditores fiscais, e você me confirme ou não, contrate mais auditores, contrate mais fiscais para a Receita, fiscais do trabalho, que a gente melhora o caixa da União, que vai combater a sonegação e a roubalheira que ainda existe. Com certeza. Mais de 500 bilhões de reais são os dados que recebi recentemente de um ministro, que poderíamos estar na Caixa do Tesouro se não fosse o desvio. Repito, mais uma vez, o Brasil se vê às voltas com a necessidade de rever suas contas, lançando mão de reformas fiscais, buscando equilibrar seu orçamento por meio de maior arrecadação, e não é tirando o dinheiro dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas. O que é lamentável é sabermos que essa agenda que muitos lembram aí de um dito ajuste fiscal, que é muito mais um ajuste social, que mexe em pescador, que mexe em viúva, que mexe em abono, que mexe nas pensões, que não aceita que quem ganha mais que o salário mínimo acompanhe pelo menos o crescimento do PIB, isso sim que é grave. Mas hoje nós temos mais falando pela Anfip. Quero dizer que a concentração de renda no país que é grave. O Brasil é um dos países que tem a maior concentração de renda do mundo e aumenta cada vez mais. O maior lucro dos bancos hoje no mundo é aqui no Brasil. Por isso tudo, nessa oportunidade dessa sessão de homenagem à Anfip, não podemos deixar de nos lembrar de quanto é importante a presença do Estado, mas que tenha que assumir cada vez mais a sua responsabilidade social. Ao contrário do que pregam certas correntes de pensamento liberal ou neoliberal, o mercado em si não é capaz de auto-se regular e dizer que favorecer a equanimidade, a igualdade, a desconcentração das riquezas só passa por uma postura mais ousada. Por que a gente não vota aqui nesse Congresso, por exemplo, a tributação das grandes heranças, das grandes fortunas, que Estados Unidos tem, Itália tem, Alemanha tem, os países mais avançados têm, e por que aqui a gente não enfrenta o debate de tributar as grandes fortunas e as grandes heranças? O Brasil dispõe de estrutura, sim, para ser um gigante no cenário internacional. Basta, sim, nós cada vez mais olharmos para a Anfip, com os dados da própria Anfip e apontarmos para o futuro. Eu estou acelerando aqui, porque quero terminar com rapidez, mas quero ainda dizer, a fundação da Anfip ocorreu em 22 de abril de 1950. Então, com a denominação de Associação, tá certo? Dos Fiscais da Previdência Social. Pouco depois, em 23 de março de 56, foi fundado a Associação Nacional dos Fiscais e Inspetores da Previdência, constituída pelos fiscais do antigo, e eu conheci, IAPI. Nos anos seguintes, outras associações de corporações específicas foram criadas, para ano depois for constituído a atual Anfip. Mas o fato é que o surgimento dessa organização das categorias de previdenciários coincide justamente com o aumento histórico do nacional desenvolvimentismo, da época que era assim falado. Por isso tudo, minha querida, é que eu diria, um país que estruturava a sua indústria de base, que começando da complementariedade imposta pelo período pós-guerra, não se contentaria em ficar à margem como queriam os países centrais, e que lutaria para ter não apenas manufatura de automóveis e outros bens de consumo, mas também uma indústria de base forte, robusta e competitiva. E como não esperar que, proporcional a isso, crescesse o poder de reivindicação dos trabalhadores e a própria reivindicação dos aposentados e pensionistas. As conquistas da era Vargas
foram levadas avante por Juscelino Kubitschek, por João Goulart, de tal maneira que o Estado Nacional forte já existia quando o Brasil foi, infelizmente, se submetido à ditadura, e aí tivemos um retrocesso inesquecível para todos nós. Senhoras e senhores, uma orientação que havia sido conquistada de maneira tão significativa, infelizmente, foi alterada via o golpe militar. Entretanto, nenhum desses projetos de desenvolvimento, fosse o de Vargas, o de JK, de Jango, teve como meta o desamparo à Previdência e o amparo ao trabalhador. Nós sabíamos que deveríamos sempre estar cobrando cada vez mais que a Previdência tinha que ser pública e tinha que manter ela superavitária. E assim o fizemos. Lamentavelmente, em alguns episódios, claro, da história, o dinheiro da Previdência foi destinado àquelas obras faraônicas que aqui eu não vou repetir. Mas, por fim, eu queria, nesse momento que faço essa análise, dizer para os companheiros da Anfip: qualquer historiador da política brasileira reconhece que entre nós o poder do estamento burocrático se formou mesmo antes que os partidos de verdade fossem criados. Daí porque a necessidade de reconhecermos o papel histórico de uma categoria como a dos previdenciários, hoje unificados sobre a égide da Receita Federal do Brasil, representados como ninguém pela Associação Nacional, a Anfip. Esses profissionais têm sido responsáveis por boa parte daquilo que buscamos em torno de justiça social pelo seu trabalho permanente. Ao completar 65 anos, essa instituição nos prova o quanto é imprescindível para o país a existência de uma corporação não apenas profissionalizada, competente e eficiente, mas também comprometida com as causas sociais, como é a Anfip, com o bem-estar de todos, independentemente de condição de cidadão, dispor de emprego ou não, de ser empresário, empregado, desempregado ou ser da área rural. A Anfip, senhoras e senhores, nesses quase 30 anos que eu estou aqui no Parlamento, dificilmente eu vi a Anfip me procurar para defender uma causa específica da corporação. Não que ela não fez, mas durante 30 anos foi um momento da história. A maioria das vezes a Anfip esteve conosco para subsidiar as centrais, as confederações, as federações, a COBAP e outras entidades dos trabalhadores que mais precisam, com dados e números, para mostrar que a Previdência não é superavitária e a força que a União tem para conceder um orçamento decente a todos os servidores e não só para a Anfip. Quero aqui dar, nesse momento, mais uma grande salva de palmas para a Anfip, pelo trabalho que ela tem realizado em prol do conjunto dos trabalhadores. Queria dizer ainda, o fundamental é que todos os brasileiros sejam amparados por uma rede de proteção social efetiva. Muito significativa também a trajetória da Anfip. Essa organização que por décadas estava vinculada à Previdência, mas hoje está unificada na Receita Federal do país. Até 2002, o cargo tinha a denominação de fiscais de contribuição previdenciárias. Na ocasião, passou a denominar-se auditor fiscal da Previdência Social. Em 2007, este mesmo cargo passa a chamar-se auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E, juntamente com esse novo batismo, a entidade, a Anfip, passou a denominar-se Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Mais do que uma sopa de letrinhas para denominar cargos, o que testemunhamos foi a compreensão de que a política previdenciária não está apartada das outras. Em outras palavras, sejam recursos de impostos ou de contribuições. O aparato estatal deve estar a serviço da eficiência, do respeito aos direitos dos trabalhadores, dos idosos, dos aposentados e dos pensionistas. É claro, o futuro desse trabalho precisa ser revertido para as políticas sociais, sendo a previdenciária uma das mais importantes. Em minha trajetória de parlamentar, não foram poucas as vezes em que pude contar com a ajuda desses profissionais. Se aqui eu apresentei o projeto
e aprovei aqui, por unanimidade, do fim do fator previdenciário, que a Câmara segurou, foi a Anfip que me auxiliou nos dados dos números. Se aqui eu aprovei o projeto que diz que a inflação mais PIB seria dada ao salário mínimo e também aos aposentados, e está há 8 anos na Câmara, porque a Anfip, companheira Margarida Presidente, esteve do meu lado. Se aqui eu aprovei o sonho de todo aposentado e pensionista, que é a possibilidade de voltar a receber o número de salários mínimos que recebia na época que se aposentou em 5 parcelas, por exemplo, o cidadão se aposentou com 5 salários mínimos. É comum dizer que hoje ele está ganhando 1. No segundo ano, ele voltaria a ganhar 2, no outro 3, no outro 4 e no outro ano 5. Os dados para esse debate, para mim conseguir aprovar aqui, quem que me concedeu? A Anfip. Por isso eu pedi tantas palmas para a Anfip nesse momento. Senhores e senhoras, aprovamos aqui o Estatuto do Idoso. Quando eu apresentei o Estatuto do Idoso, parece que a casa ia cair. Aí veio a Anfip novamente e disse, é possível sim termos nesse país um estatuto que vai garantir políticas públicas para os idosos. Foi aprovado. Agora mesmo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. De novo, fui pegar os dados da Anfip para assegurar as pessoas com deficiência, 127 artigos que garantam que o Estado tenha compromisso com 47 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência nesse país. Por isso, eu termino dizendo que hoje, ao estar aqui nessa atividade, eu estou viajando o país, todos sabem, contra a terceirização. Hoje parei, não terei recesso em julho, não farei recesso. Durante todo o recesso de julho, eu estarei viajando pelos 27 estados contra a terceirização, que quer esculhambar o mundo do trabalho, que quer tirar os direitos básicos dos trabalhadores, como eu dizia antes, daquele que é servidor, daquele que é metalúrgico, daquele que trabalha na área da saúde, daquele que trabalha no comércio, no bancário. Mas hoje eu resolvi ficar aqui, porque entendi eu que era fundamental fazer essa homenagem à Anfip. Enfim, eu termino dizendo, somente o que disse um dos poetas que eu aprendi a respeitar no longo da minha vida, que foi Fernando Brant. Ele disse, na voz inesquecível de uma gaúcha que já faleceu, Elis Regina, se muito vale que já foi feito, e aqui eu falei muito disso, mas vale o que faremos daqui para frente. Vida longa.